Olá, começa agora mais um episódio do Macro Review, o podcast de economia do C6 Bank. Nosso tema de hoje é a mais nova decisão de juros do Banco Central do Brasil. O Comitê de Política Monetária, o Copom, ele manteve a taxa Selic em 15% ao ano na reunião da semana passada. Essa pausa veio depois de 7 elevações consecutivas nos juros, mas um corte ainda parece estar longe do radar do Banco Central. No comunicado, a autoridade monetária seguiu com um tom firme, refletindo preocupações com as expectativas de inflação desancoradas, ou seja, acima da meta, com o mercado de trabalho bastante aquecido e com as novas tarifas comerciais impostas pelos Estados Unidos. Diante desse cenário mais incerto, o que a gente pode esperar da Selic nos próximos meses? No episódio de hoje, a gente responde essa pergunta e fala também sobre a trajetória dos juros nos Estados Unidos. No nosso bloco de mercados globais, inclusive, a Marina Valentini, do JP Morgan Asset Management, analisa como a gente pode ler os recados da última reunião do Fed, o Banco Central americano. E na Europa, o assunto é o resultado do PIB, que cresceu menos que no trimestre anterior. Eu sou a Júlia Nunes. E eu sou a Bianca Alvarenga, e hoje é 4 de agosto de 2025. Vamos lá? O Banco Central brasileiro manteve a Selic em 15% ao ano na semana passada, interrompendo um ciclo de 7 altas seguidas nos juros. A taxa continua no maior nível desde 2006. A decisão foi unânime e já tinha sido sinalizada em junho, quando o Copom antecipou a pausa para, entre aspas, examinar os impactos acumulados do ajuste já realizado. Foi o que disse o próprio comitê. Além disso, o BC permaneceu cauteloso e reconheceu que o ambiente externo está mais adverso e incerto por causa da conjuntura e da política econômica dos Estados Unidos. O Copom reforçou que vai ser necessário manter os juros num patamar significativamente contracionista, de novo aqui nas palavras do comunicado, por um período bastante prolongado. E disse que pode vir a retomar o ciclo de ajuste se achar apropriado. Na nossa avaliação, o comunicado indica uma Selic estável nas próximas reuniões, mas ele deixa aberta a possibilidade de mudanças, inclusive de novas elevações de juros. Por enquanto, a gente considera esse cenário de alta pouco provável, mas ele corrobora o tom duro da mensagem do Copom. Entre os motivos para essa postura firme do BC está a expectativa de que a inflação continue acima da meta, apesar da melhora que a gente tem visto no IPCA recentemente. Inclusive, a gente falou sobre isso 2 episódios atrás. O Banco Central projeta uma inflação de 3,4% no primeiro trimestre de 2027, que é o horizonte que ele tem observado agora para definir a política de juros. Para 2025 e 2026, o Copom estima um IPCA de 4,9% e de 3,6%, respectivamente. São números mais otimistas que as projeções dos agentes de mercado, que estimam 5,1% em 2025 e 4,4% em 2026, segundo a pesquisa Focus, mas que ainda estão distantes da meta de inflação de 3%. Explicando aqui rapidinho, juros altos ajudam a conter a inflação esfriando a economia, mas no Brasil esse efeito tem sido limitado, principalmente por causa da política fiscal expansionista, na nossa visão. Pois é, segundo o Copom, a atividade econômica tem apresentado sinais de moderação, mas o mercado de trabalho ainda mostra dinamismo. Os números mais recentes de desemprego dão dimensão disso. A taxa de desocupação no trimestre encerrado em junho foi a menor de toda a série histórica do IBGE, que começou lá em 2012. Esse desemprego ficou abaixo dos 6% pela primeira vez na história. E não só as questões domésticas estão no radar do Banco Central. Essa foi a primeira reunião do Copom depois do anúncio do governo americano das tarifas de importação de 50% sobre os produtos brasileiros. No comunicado, o comitê afirmou que tem acompanhado o assunto com particular atenção e reforçou a postura de cautela nesse cenário de maior incerteza. Mas é importante dizer que, apesar dessa menção, as tarifas não foram incluídas no balanço de riscos que a autoridade observa para estimar o comportamento da inflação. Ou seja, os efeitos da nova política comercial americana e até mesmo a própria implementação dela, tudo isso continua incerto. Na semana passada, os Estados Unidos adiaram o início da vigência das novas tarifas para o dia 6 de agosto, agora, e divulgaram uma série de exceções que isentam da alíquota mais elevada itens como suco de laranja, petróleo e aeronaves. Mesmo assim, a gente acredita que o impacto econômico das tarifas americanas ainda pode pesar sobre o crescimento brasileiro ao longo dos próximos meses, mas em uma magnitude menor do que a gente estimou anteriormente.
Agora a gente vai continuar falando de política monetária, mas nos Estados Unidos. Na semana passada, o Fed decidiu manter os juros do país em pausa, no intervalo entre 4,25% e 4,5%. A decisão veio conforme o esperado, mas não foi unânime. 2 dos 12 diretores da autoridade votaram por um corte de 0,25 ponto percentual. Apesar dessa discordância, a mensagem geral do Fed foi considerada dura. O presidente Jeremy Powell reforçou que o risco de aceleração dos preços gera a necessidade de uma espera maior pelo corte de juros. E não é por acaso, né? A inflação americana voltou a subir em junho, o que prova que a cautela do Fed tem razão de ser. Faz parte do mandato da autoridade manter a estabilidade dos preços. Em 12 meses, o núcleo do índice de preços de gastos com o consumo, o PCI, esse núcleo acelerou para 2,8%. O indicador tem se afastado ainda mais da meta de inflação de 2% com o aumento dos preços dos bens industriais, e essa é uma categoria que pode ser ainda mais impactada pela elevação de tarifas. O mercado de trabalho continua em um campo saudável nos Estados Unidos, mas os dados do último relatório de emprego vieram mais fracos do que o esperado. Isso abriu novas hipóteses para a trajetória dos juros americanos, já que o Fed pode cortar juros para cumprir seu segundo mandato, o de preservação do pleno emprego. A geração de vagas em julho foi menor que a esperada, 73 mil vagas. E os números dos 2 meses anteriores foram revisados para baixo e reduzidos em 258 mil. Mesmo assim, a taxa de desemprego é de 4,2%, um patamar ainda muito inferior ao registrado nas últimas décadas. Na nossa visão, apesar dessa revisão na criação de vagas, o desemprego americano continua baixo e a inflação tem dado sinais claros de piora. Por isso, a gente continua vendo pouco espaço para cortes de juros nos Estados Unidos em 2025, mas essa surpresa negativa com os dados do emprego, isso aumenta a chance de uma flexibilização dos juros já na reunião do Fed em setembro. E agora, antes de a gente partir para a análise da Marina Valentini, do JP Morgan Asset Management, a gente vai atualizar rapidamente o cenário da Europa. O PIB da zona do euro cresceu 0,4% no segundo trimestre, considerando os números anualizados e com ajuste sazonal. Foi um crescimento menor do que o registrado no trimestre anterior e com proporções diferentes em cada país do bloco. A Alemanha, por exemplo, que é a maior economia do euro, ela encolheu 0,3% nesse período. Já a França e a Espanha cresceram 1,2% e 3%, respectivamente. Os números sugerem que a economia alemã tem sido mais penalizada pelo custo elevado de energia. Além disso, a imposição de tarifas de 15% pelos Estados Unidos é outro obstáculo no caminho dos alemães, que exportam para o país principalmente produtos industriais como carros e máquinas. Esse crescimento fraco é uma das razões para a inflação europeia ter esfriado nos últimos meses. O índice de preços ao consumidor, o CPI, permaneceu em 2% nos 12 meses até julho, portanto dentro da meta de inflação na região. O baixo crescimento econômico, os salários crescendo em um ritmo menor e a própria força do euro frente ao dólar sugerem que a inflação deve continuar sob controle na Europa. Agora sim, a gente passa para o quadro Mercados Globais. É o espaço em que a Marina Valentini, estrategista do JP Morgan Asset Management, analisa o movimento dos mercados lá de fora e a forma como os investidores estão recebendo as notícias do campo econômico. E mais uma vez, a semana foi cheia, viu? A Marina falou da decisão de juros do Fed, o Banco Central dos Estados Unidos, e desses vários outros dados econômicos que saíram por lá, como o PIB e o relatório de emprego de junho que a gente citava agora há pouco. Outro assunto que tem mexido com os mercados e não podia ficar de fora são as tarifas. Para muitos países, elas começaram a valer na semana passada. Então, vamos ouvir em detalhes o que a Marina destacou. O Fed decidiu manter as taxas entre 4,25% a 4,5%. Mas o principal desenvolvimento da reunião passada foi que 2 membros do Fed discordaram e votaram por um corte na taxa de juros. E essa foi a primeira vez que isso acontece desde 1993. Então, se a gente olhar alguns dos discursos recentes desses membros que discordaram, principalmente do governador Waller, o argumento dele é que os impactos das tarifas na inflação pode chegar a ser temporário. E, por outro lado, o mercado de trabalho está realmente se desacelerando consideravelmente. Mas, além desses 2 membros do Fed, o resto do comunicado, a linguagem se manteve bem similar à reunião anterior, com só pequenas alterações, refletindo maior incerteza econômica e também o crescimento econômico desacelerando.
Depois dos comunicados iniciais, vieram os comentários do presidente Powell na coletiva de imprensa. E aí o mercado viu seus comentários como mais hawkish, né? Apoiando talvez a perspectiva que não sejam necessários tantos cortes de juros assim. Então, a gente viu fortes movimentos nas expectativas de taxa de juros pelo mercado semana passada. Antes da reunião, o mercado estava precificando uma probabilidade de 70% de um corte de juros na reunião de setembro e 44 pontos base de cortes para o resto do ano inteiro. E logo depois da reunião, os mercados mudaram suas perspectivas e precificaram uma chance de 40% de um corte de taxas em setembro. No entanto, as expectativas logo mudaram porque recebemos os dados de mercado de trabalho para junho na sexta-feira. E foi um relatório muito mais fraco do que o mercado estava esperando. A economia americana contratou 73 mil pessoas no mês de junho, de acordo a esse relatório, comparado com o consenso esperado de 104 mil contratações naquele mês. E, além disso, os meses anteriores foram revistos para baixo em praticamente 280 mil, que foi um número muito grande, fez um relatório ficar ainda mais fraco, e a taxa de desemprego subiu 10 pontos base para 4,2% em junho. Então, o mercado reagiu de maneira bem forte a esse relatório. Os yields de tesouro de 2 anos caíram 14 pontos base depois da publicação. E, de novo, os mercados voltaram a precificar mais probabilidade de cortes de juros do Fed esse ano, em setembro. Então, aqui, muita incerteza ainda pelos dados econômicos, ainda estão saindo bem mixtos, e lembrando que o Fed tem uma decisão muito difícil a fazer: escolher que lado do mandato pesa mais, o mercado de trabalho desacelerando ou uma inflação subindo por causa dos efeitos das tarifas. Achamos que o Fed continuará preferindo apoiar o mercado de trabalho com um viés de corte de juros, né? E esse relatório, que veio mais fraco das expectativas, apoia ainda mais esse cenário, e esperamos entre 1 ou 2 cortes de juros pelo Fed esse ano. E além de todos esses indicadores que a gente já comentou, essa semana também teve divulgação do PIB nos Estados Unidos. A Marina diz pra gente como que a gente pode interpretar o resultado que veio por aí. Estamos vendo sinais de maior moderação no crescimento econômico também. Já esperávamos uma publicação de dados bem volátil nesse segundo trimestre, e foi isso que aconteceu. Porque o PIB do segundo trimestre cresceu 3%, trimestre a trimestre, na taxa anual ajustada, sazonalmente. Isso foi uma recuperação depois da queda de 0,5% no trimestre anterior. Mas essa forte recuperação do PIB foi, na verdade, impulsionado por uma recuperação nos dados de comércio, já que agora as empresas dos Estados Unidos não fizeram tantas importações antecipando-se das tarifas no primeiro trimestre, e também não acumularam tanto estoque. Então, esses dois componentes do PIB, os dados de comércio e de estoque, acabaram sendo bem voláteis nessa primeira metade do ano. Então, o que realmente temos que prestar atenção são as vendas finais para compradores domésticos, essa medida que o presidente Powell destaca em suas coletivas de imprensa, e esse dado desacelerou para um crescimento de 1,1%, comparado com 1,5% no trimestre anterior. Então, estamos vendo, sim, uma moderação no crescimento, mas, como um todo, não é um colapso, né? O risco de recessão ainda segue baixo e vemos o consumidor resiliente frente aos efeitos das tarifas. Pois é, e falando em tarifas, os últimos dias também foram cheios de novidades sobre esse assunto. Além das medidas para o Brasil, que a gente comentou mais cedo, vários outros países tiveram mudanças nas suas taxas. A Marina explica melhor como que está esse cenário. Tivemos uma semana muito agitada, com diversos anúncios. Passou o prazo de 1º de agosto para as tarifas recíprocas, e o presidente dos Estados Unidos publicou uma lista de mais de 40 países recebendo novas taxas de tarifas, incluindo o Brasil. Também se destacou o Canadá, que agora enfrentará uma tarifa de 35% em bens não incluídos no acordo do USMCA. Isso foi algo bem inesperado. Mas, ao mesmo tempo, lembrando que nas últimas semanas, apesar dessas surpresas negativas, também tivemos muitas outras surpresas positivas, né? Tivemos o acordo com a Europa, de tarifas de 15%, o acordo com o Japão de 15%. Então, como um todo, algumas notícias boas, algumas surpresas negativas, mas o que fica claro é que ainda tem muito chão pela frente, ainda tem muitas manchetes, muitas incertezas relacionadas com as tarifas. E, de fato, agora a tarifa que os Estados Unidos implementam nos outros países já subiu a 16%, comparado com a tarifa do fim do ano passado de 3%. Então, estamos falando da tarifa mais alta
em 80 anos e 5 vezes mais alta que o ano passado. É uma boa notícia que diminui a incerteza, a gente já sabe que tipos de tarifas, para que países estamos lidando, mas ainda não sabemos a magnitude do impacto na economia. E acho que o foco do mercado nos próximos 2 meses vai ser entender se os lucros das empresas continuam resilientes. Ainda bem que agora, no resultado do segundo trimestre, as empresas estão, sim, apontando que conseguem navegar esse torno de tarifas, conseguem se adaptar. O lucro do S&P 500 está previsto a crescer 5% ano contra ano agora no segundo trimestre. Então, por enquanto, a palavra é resiliência. Devemos monitorar agora, na segunda metade do ano, se continua essa história. Mas todo esse barulho de tarifas destaca a necessidade de gestão ativa para as ações dos Estados Unidos e uma preferência por qualidade. Hora da nossa agenda. Eu compartilho agora os dados econômicos que a nossa equipe acompanha nos próximos dias. Amanhã, 5 de agosto, saem os dados do ISM de serviços dos Estados Unidos para o mês de julho. Esse dado, junto com o ISM de manufaturas, ajuda a gente a ter um termômetro de como anda a atividade econômica americana. Ainda nessa terça-feira, o Banco Central divulga a ata da última reunião do Copom, com mais detalhes sobre a decisão de juros que a gente falou no início desse episódio. E na quinta, 7 de agosto, tem decisão de política monetária do Banco da Inglaterra. A expectativa é de mais um corte de juros, depois de uma pausa na última reunião. A inflação por lá continua pressionada, mas o esfriamento do mercado de trabalho deve manter por hora o ritmo trimestral dos cortes. E assim a gente encerra mais um episódio. Muito obrigada pela companhia até aqui. Curtiu o nosso papo de hoje? Então compartilha com alguém que também vai querer ficar por dentro dos assuntos da economia. Quem faz parte da equipe econômica do C6 Bank são o Felipe Salles, a Cláudia Moreno, a Cláudia Rodrigues, o Eliezer Jacobi e o Felipe Mack. A produção e roteiro são desse time, junto com Bianca Alvarenga e Júlia Nunes. A edição de som é do Pedro Sacon. A divulgação nas redes sociais é da Sabrina Munhoz. Lembrando que você pode seguir o Macro Review na sua plataforma favorita de podcasts. Assim, quando a gente publicar um novo episódio, você vai ser notificado. É bom para quem quer ficar por dentro da economia e para quem quer conhecer uma visão original dos fatos econômicos. Uma boa semana para você e até a próxima!